Olá, Igreja Amada de Jesus, eu sou Hamilton. Que privilégio, né? Que coisa linda Deus está fazendo aqui. Que auditório lindo. Que louvor maravilhoso, né? Essa banda de Jesus aqui, só de canarinho de Cristo, né? Não? Sinto-me impactado por aquilo que Deus tem dado a essa congregação. Tantos dons, tantos talentos, usados para a glória de Deus. Juntos, alcançando muitos. Eu sou o Hamilton, discípulo de Jesus, casado com aquela moça linda ali, que Deus me deu, chamado Gabi, e pai da Giovana. Então essa é a nossa identidade primária. Para além dos títulos, para além de qualquer outra significação, nós somos seres humanos, amados filhos de Jesus, e exercemos várias funções na sociedade, e talvez a maior delas o papel de formar homens e mulheres amados e amadas de Jesus para contribuir com essa sociedade que vive uma coisa terrível durante os nossos dias, né? E nós continuamos aqui trabalhando essa temática a partir de 3 perspectivas do juntos. Eu como pessoa, como indivíduo, o alguns com o meu grupo pequeno, com a minha família, e no muitos, a dimensão da coletividade, da igreja. E nós ontem tivemos uma ação do muitos na Beira-Mar, a gente pôde perceber aqui. Quem estava na Beira-Mar ontem lá? Levanta a mão. Glória a Deus, foi bom demais, né? Falar de Jesus para as pessoas. Alguns aceitaram o convite, né? Alguns cara feia para oração, mas não tem problema. E falava de manhã que não é tão fácil assim você abordar pessoas, porque muitas vezes eles têm uma restrição por conta do evangelho, da igreja, dos estereótipos do cristianismo, muitas vezes, né? E, de repente, testemunhos maus de algumas congregações, mas o Senhor nos deu graça, né? Nos deu graça para estar com as pessoas da Beira-Mar ontem. Nós vamos tocar o centro aqui, juntos para alcançar muitos, a segunda semana da série. Eu gostaria de ler com vocês primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9. Você pode abrir a sua Bíblia, o seu tablet, seu smartphone, ou aquela velha Bíblia do crente, né? Aquela biblinha surrada, né? Não toda marcada de marca-texto. Essa daí é do crente do pé roxo, não é não? Vamos ler? 1 Pedro 2,9. O texto diz assim, vai ser projetado na tela. Vocês, porém, são... Olha o que a Bíblia diz que você é, que nós somos. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E aí diz a finalidade de tudo isso: para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar. Senhor, que maravilha essa semana primeira dos Juntos. Quantos testemunhos, quem sabe, no GR, na vizinhança, na família. E nós queremos dar continuidade a essa série com essa temática de hoje, juntos para alcançar muitos. Que a Tua palavra entre no nosso coração, palavra que divide alma e espírito, juntas e medulas, intenções e motivações do coração. Faz-nos compreender aquilo que o Senhor deseja para essa semana, e assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos que nos ouvem pela internet, aqui nesse auditório, na tendinha, desde os primórdios da história, pessoas não são movidas por empreendimentos. Pessoas são movidas por causas, sejam elas boas ou más. Estevão deu a sua vida como primeiro mártir da igreja, em nome da fé cristã. Paulo deixou ser gasto pela igreja, para que Cristo pudesse ser gerado no coração dos irmãos. Ele diz, eu deixo-me ser gasto. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 15, ele diz isso.
Eu entreguei a minha vida a Jesus e por isso a sua igreja, para ver o Senhor ser gerado no corpo de Cristo. Francisco de Assis viveu e morreu pela causa de levar o amor onde há o ódio. Conhecemos a oração de Francisco. Ele deixou uma vida de riquezas enquanto comerciante da cidade de Lyon, na França, para dedicar-se aos pobres. John Huss, reformador da Escócia, morreu na fogueira da Inquisição como um dos precursores da Reforma Protestante, acreditando que a igreja não pode estar associada ao Estado. Isso vai dar problema. E mais, que a igreja medieval precisava de uma restauração à luz do Novo Testamento. Madre Teresa de Calcutá entregou a sua vida pela causa dos pobres na Índia. Todos esses bons exemplos de causas positivas, causas humanitárias. Mas nós temos pessoas na história que assumiram causas para suas vidas, causas do mal, do tipo, Hitler foi um déspota na Segunda Guerra Mundial. E dedicou a sua vida a tornar o mundo resultado ou a presença da raça ariana no mundo. Queriam exterminar os judeus. 6 milhões de judeus foram mortos por conta dessa causa de Hitler. Saddam Hussein lutou e morreu para ver o Islã implantado no mundo através da Guerra Santa. Diante disso, não há uma verdadeira razão de viver até que você encontre um real motivo para morrer. Ou seja, a razão que temos para viver é tão forte que nos faz dedicar a nossa vida a esse propósito maior. Será que você tem uma causa maior da sua vida? Será que eu tenho? Será que nós temos uma causa real pela qual nós pudéssemos viver ou morrer? Chegou a hora da luz ser tirada debaixo da mesa para ser colocada no centro da casa. Mateus capítulo 5, verso 14. Nós somos a luz do mundo. Iluminando as trevas e a sombra desse mundo tenebroso e das vidas vazias que todos os dias, cotidianamente, passam por nós. Eu fico imaginando o centro de Fortaleza, andando ali, naquelas lojas de breguesso, não é não? Pessoas vão, pessoas vêm, carro entra, carro sai, o dia anoitece, o dia amanhece, e parece que nós viramos robôs. Não sentimos, não tocamos, não percebemos que nossa vida está passando. Nós precisamos sair de uma vez por todas da teoria para a prática da vida da comunhão. Não vamos permitir que o Evangelho seja usado apenas, gente, para satisfazer e idolatrar o eu, enquanto matamos o outro e o nós. Uma vida centrada em si mesma é uma vida vazia. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, gente. Mas se ele morrer, vai gerar frutos. Assim foi com Jesus. Claro que Deus olha para cada um de nós em particular e nos faz nascer no outro. Depender do outro, viver para ele enquanto abençoamos, nós somos abençoados. Vivendo os seus mandamentos e tudo aquilo que ele nos dá para a vida em comunidade. A vida em grupo, eu acho que essa é a terapia de Deus. A igreja de Jesus é a comunidade terapêutica sobremodo excelente, onde nós somos restaurados, onde nós somos curados dos nossos maus hábitos e dos nossos vícios e das nossas compulsões. É isso que estamos querendo incentivar, motivar nesses dias. Ninguém precisa, como o Roberto Carlos disse, né? Ter 1 milhão de amigos e ser mais forte e poder cantar. Não precisa ter 1 milhão de amigos. Mas um punhado de gente, algumas pessoas, um grupo de relacionamento. Porque nós não podemos viver sozinhos. Nós nascemos da comunhão do nosso pai, da nossa mãe. Nós nascemos do social. Vivemos no meio social. Precisamos das pessoas. E no nosso último dia ainda, vamos precisar que alguém nos carregue. A vida social,
Além de sermos especiais para Deus, nós somos sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, chamados para isso, chamados para ir e fazer discípulos de Jesus. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. O que parece ser uma missão, uma causa pessoal ou solitária, não é. Não precisamos e não podemos viver essa missão sozinhos. A igreja de Jesus é chamada a viver em comunidade e viver a sua missão comunitária. Hoje nós vamos compreender porque precisamos uns dos outros, do nosso grupo de relacionamento, para testemunhar ao mundo o amor de Jesus. Quem está disposto, gente, a viver esse projeto de Deus? Se o grão de trigo não cair na terra, ele não vai gerar frutos. Para que haja vida, era preciso que haja morte. É um princípio divino. Para você criar bem o seu filho, você precisa morrer, muitas vezes. Morrer para o seu desejo, para o seu descanso, para aquilo que lhe daria prazer. Para educar uma criança, por exemplo, em alguns momentos, é preciso deixar o celular de lado, sim ou não? Morrer para poder viver. E a evangelização do mundo requer, sobretudo, muito mais do que uma palestra professoral ou missional. Requer amizade, gente. Proximidade, riscos, sacrifício, perseverança e relacionamento com pessoas. Talvez essa é a palavra-chave dessa noite e dessa série. Relacionamentos. Vamos dizer? Relacionamento. Se você não está acostumado a viver relacionamentos, é a hora de Deus pegar você. Se você, como eu, ama a solidão, ama estar só, você vai aprender que não é possível viver só. Nós precisamos uns dos outros. De repente, a construção de amizades que podem se tornar mais chegadas do que um irmão. Existem pessoas, gente, que a gente caminha aqui na fé cristã, nessa comunidade, que elas se aproximam tanto da gente, se doam, se entregam, abrem as suas casas, abrem os seus ouvidos, abrem a sua mesa para estar com a gente. Que muitas vezes se tornam mais chegados do que um irmão, porque de repente algumas coisas que eu gostaria de partilhar com um parente, de repente eu não posso. Eu não tenho condições, não vou ser compreendido. Mas, de repente, um membro do grupo de relacionamento está apto a ouvir a sua dor e ser o seu ombro no momento em que você derrama as suas lágrimas. Temos um exemplo disso na ação de Deus. O amor de Deus pelo ser humano perdido se manifestou no plano do Pai, na vinda do Espírito e no convencimento na vinda de Jesus e no convencimento do Espírito. Efésios capítulo 1, verso 3 a 11. Na sua missão de buscar e salvar o perdido, Lucas 19, 10, Jesus não andou só, ele estava cercado pelos seus discípulos. E veja a gradação dos níveis de relacionamento. Jesus tinha a grande multidão ao seu redor. Dessa grande multidão, ele selecionou 70, um grupo mais seleto para estar perto. Dos 70, ele tirou 12 pessoas para caminhar com ele, para andar, para explicar o que era a vida, a fé, o reino de Deus. Desses 12, um grupo menor, Pedro, Tiago e João. Desses 3, o discípulo amado era aquele que reclinou no peito de Jesus na última ceia. Veja, os relacionamentos são parte, e eles têm certa gradação, sim, porque a gente acaba se identificando mais com determinadas pessoas. Mas na igreja primitiva, ao fazer um discípulo, este, por sua vez, era inserido na congregação. Era acolhido, era amado, era batizado, ensinado. Enfim, mergulhado num grupo que vivia a palavra de Deus, de casa em casa e no templo. A Bíblia diz em Filipenses 1:27, olha o que o texto diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ou os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem firmes
num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Essa campanha Juntos, eu entendo, Deus está nos trazendo como um treinamento para que o Juntos se torne um estilo de vida na Igreja Batista Central de Fortaleza. Porque amar e cuidar é parte da nossa vida, da nossa fé. Agora, é um empurrão de Deus. Vamos lá, são 7 semanas. Estamos entrando na segunda. Agora, o que estamos compreendendo sobre a importância de andar juntos? Como podemos testemunhar juntos? Como é que eu posso fazer isso? E nós vamos trabalhar hoje aqui 4 maneiras práticas de como caminhar e como executar esse plano de Deus nessa segunda semana. Tentando ser simples e didático sobre essas 4 maneiras práticas, a questão central é que Deus nos chama a esse propósito e nos faz cooperadores do seu reino. Veja, 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, é o que diz o texto. Porque nós somos o que a gente? Cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Tessalonicenses 3, 2. E enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para nos confortar e vos exortar acerca da fé. Veja, Deus nos chama para cooperar com Ele. Acho muito interessante quando Santo Agostinho, filósofo medieval, ele diz que Deus pode todas as coisas, mas sem o homem Ele não quer. Olha só. Deus pode todas as coisas, mas sem o homem, Ele não quer. Não é que Ele não pode, Ele pode. Mas o desejo de Deus é compartilhar com os seus discípulos, com a igreja de Jesus, o avanço do reino de Deus. Ele nos chama. Lembra Abraão, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra? Posso eu fazer alguma coisa sem avisar os meus santos profetas? Deus deseja cooperar, que nós cooperemos com Ele. Então, anote em algum lugar aí, da sua Bíblia, quem sabe, e aí eu desafio você, nessas semanas, nessa série, traz um caderninho aqui para o nosso momento, vai anotando o que Deus vai falando, de repente ideias para o GR. Mas aqui Deus nos chama a assumir um compromisso com Ele. Decido cooperar com Deus e ser parceiro dos meus irmãos para testemunhar de Jesus. Eu assumo esse compromisso de, no exercício de treinamento, doar a minha vida, entregar a minha vida pelo menos por essas semanas. É um treino, gente. Abrir a minha casa para isso. Para que isso aconteça, nós temos que decidir rejeitar qualquer atitude egoísta e pedir ao Senhor um coração sensível, que se importa com os que estão fora do reino de Deus, mas também com os que estão dentro. De repente, pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não fazem parte dos grupos de relacionamento. E que Deus nos encha do amor dele por aqueles que não conhecem o Senhor. Veja, hoje nós temos aproximadamente na igreja 135 grupos de relacionamento. Muitos de nós aqui, faz parte desses grupos. Estão espalhados pela grande Fortaleza. E nessas próximas semanas, nós vamos ter, nesses grupos, muitas experiências de inclusão, de acolhimento, pois nós estamos juntos. E quando nós estamos juntos, quando 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente. Então, no nosso site, nós temos ali a possibilidade de você cadastrar alguma ação que você está fazendo aí no seu GR, De repente, algum encontro facilitador que você queira fazer, a gente vai falar sobre isso, você promover no seu GR. Essa é a ideia dessa semana. Nós somos sacerdotes e representantes do Senhor e cooperadores com Ele na missão de buscar e salvar o perdido, de amar a Deus, amar uns aos outros, de proclamar Jesus. Vamos então às 4 maneiras práticas de envolvimento do grupo. A primeira coisa a fazer é uma lista de oração para o seu grupo. E nós pensamos em primeiro lugar que Deus vai agir poderosamente se nós orarmos juntos.
Tudo começa com oração. Atos capítulo 1, verso 14, o texto diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos capítulo 4, verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, não há como pensar num projeto desse tamanho sem começarmos a regar tudo isso com oração. Por isso o jardim da oração aqui aos domingos de manhã. Por isso o convite de Deus a fazer uma lista de nomes pelos quais pudéssemos orar ao Senhor. Pensa aí num parente seu que ainda não tem Jesus. Um colega de trabalho, um vizinho, né? Irmão, tem um vizinho lá na minha casa que está difícil, o casamento dele está quase se acabando. Está aí o nome dele na lista. Peça ao seu grupo que ore pelos seus amigos que ainda não conhecem Jesus. Coloque diante do grupo alguns nomes e disponha-os a fazer, quem sabe, uma abordagem nesses dias. Um convite para um café, para um bate-papo, né? Mas para isso a gente vai começar com a oração. Lembra que a igreja aos Filipenses começa com um punhado de mulheres à beira de um rio em oração. Não dá para começar não dá para começar esse projeto sem a oração. Né? Juntos nós podemos fazer isso. Só Deus pode mudar o coração das pessoas. Não há como você colocar Jesus goela abaixo das pessoas. A minha mãe tentou fazer isso comigo. Quando ela se converteu em 1992, apaixonada por Jesus, amando o Senhor, a palavra, ela vivia uma depressão profunda por conta do alcoolismo do meu pai. Ela encontrou Jesus numa consulta médica, imagina. Ela foi para consultar o corpo e Deus curou a alma dela. Coisa linda, né? Hoje ela está no céu, Deus a levou faz 4 anos. Mas ela tentou no primeiro momento, aquela paixão por Jesus. Você tem que aceitar Jesus, abre a sua cabeça e coloca Jesus. E eu não queria. Claro que ninguém quer. Porque isso é uma obra do Espírito Santo. Deus não nos chamou para converter pessoas a Ele. Deus nos chamou para ser um testemunho da palavra dEle. E o resto é com Deus, o resto é com o Espírito. Só Deus pode mudar o coração. Mas nós podemos interceder para que haja um amolecimento do coração e uma sede de saber mais sobre o amor de Jesus. Aliás, devemos nos oferecer, inclusive, para orar pelas necessidades. Quem sabe uma doença na sua família, um membro da sua família está doente. Se oferece nessa semana para orar. Né? Um membro do GR, alguém que está desempregado, alguém que está com algum problema. Mas se não está com algum problema, ora mesmo assim, não é não? Eu acho difícil, né? No momento de hoje ninguém está com problema, né? Se não está com problema é porque já morreu, eu acho, não é não? Porque entre os vivos nós estamos cheios de problemas. Mas veja, isso revela a nossa humanidade às pessoas. Isso vai revelar a nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade. Porque o crente não é um candidato a semideus. O crente é um ser humano normal, gente. Eu falava isso de manhã. O que às vezes nos afasta das pessoas é o nosso estereótipo de crente criado. A nossa maneira de falar impostada. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Ao invés de dizer um bom dia, simplesmente. Não é não? Deus está nos chamando para nos humanizar, não para nos divinizar. Seja natural, fala com as pessoas, tira o evangeliquez da sua boca. Eu me lembro uma vez a minha mãe na reunião de pais, aí a professora estava me elogiando, aí ela bem alto, glória a Deus, aí todo mundo ficou assustado, né? Não tem problema, mas o que eu estou querendo dizer é para que você tire o seu evangeliquez da sua boca ao abordar pessoas com o evangelho de Jesus. Henry Nouwen, sacerdote católico falecido, disse uma coisa linda que para mim é um lema de vida. Aquilo que nos faz humanos não está na nossa cabeça, mas no coração. Não está na nossa capacidade de pensar, mas na nossa capacidade de amar.
Ser humano é exercer o amor àqueles que estão ao nosso redor. E juntos nós podemos orar por oportunidades para testemunhar. Deus vai responder e vai abrir as portas, como Paulo fez em Colossenses capítulo 4, verso 3. Olha o que o texto diz. Orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Essa é a nossa oração ao sair daqui, gente. Senhor, abre uma porta na minha casa. De repente o meu marido que não é convertido, minha esposa que não é convertida, os meus filhos, irmão, minha vizinhança, o meu condomínio. Senhor, abre uma porta para a pregação da tua palavra. Um fato interessante é que quando eu oro por alguém ou alguma coisa, na verdade eu fico sensível. As pessoas vão ficar sensíveis à oração. Eu gosto muito quando Karl Barth, teólogo pós-moderno, diz que a oração não muda Deus. A oração muda aquele que ora. Porque Deus é soberano. Inclusive, se você orou e Deus agiu, é porque era a vontade dele. Amém, gente? A oração não muda Deus. Deus é soberano. Deus é absoluto, Ele é imutável. A oração muda aquele que ora. Muda o meu coração para conformar-me à vontade dEle. E é hora, então, de exercitar essa fé em comunidade. Passe para o seu grupo de relacionamento ainda hoje, ou amanhã na semana, uma lista de pessoas que você gostaria de colocar para a oração. Peça que todos possam orar. Segunda estratégia, crie uma ponte entre os seus amigos e o seu grupo. Antes de falar, nós precisamos nos relacionar. As pessoas vão estar abertas àquilo que nós temos para falar, no momento em que elas perceberem que nós estamos interessadas nela. Precisamos revelar isso. Quando nós nos relacionamos com pessoas, nós construímos pontes, como diz Aline Barros, né? Um farol, uma ponte sobre as águas. Uma ponte daquele momento para tocar o coração das pessoas. É por aí que Cristo vai transitar. Paulo se tornou um parceiro do Evangelho e dos irmãos no intuito de ganhar pessoas a Cristo. Veja o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 9, 22 e 23. Veja só. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma possa salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Eu preciso me fazer fraco para com os fracos, forte para com os fortes. Eu preciso me identificar com aquelas pessoas. De repente você é alguém que gosta de jogar xadrez. Olha aí. Tem alguém que gosta de jogar xadrez? Olha aí. E você descobre que no seu condomínio tem uma galera mais ou menos da sua idade, quem sabe, né? Que gosta de jogar xadrez. Aí você joga no grupo do condomínio. Olha aí. Vai ter uma tarde de xadrez aí, sábado agora. E eu estou convidando todo mundo aí. Depois do nosso jogo, a gente vai ter um bate-papo de esperança. Já pensou esse convite, né? De repente ali 3, 4 pessoas aparecem. Você joga o xadrez, maravilha, exercita o seu cérebro, as suas capacidades de antecipação de jogada. E no final você faz uma oração e diz: foi Jesus quem mandou eu fazer isso aqui com vocês. Amém, gente? Veja o que Paulo diz também em Romanos 12:16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos próprios olhos. Sejam amigáveis com os outros. Não se orgulhem e sintam que são melhores que os outros. Façam amizades com pessoas comuns. É isso que Deus quer de nós. Por isso eu falava há pouco para a gente limpar o evangeliquez da nossa boca. As nossas tradições. Parece que o crente tem até um estereótipo de roupa, não é não? Você olha para as pessoas e começa a rotular. Crente, descrente. Crente está de paletó e gravata. Não é não? Crente tem uma maneira de falar. Crente tem uma impostação de voz. O irmão que está de short aí, de camisa que nem eu aqui de algodão, não é não, porque ele não está
vestindo a vestimenta de Deus. Qual é a vestimenta de Deus, irmãos? Apocalipse fala que as vestes dos irmãos que passaram ali pela grande tribulação, as vestes dele era a sua justiça, era a sua vida na presença de Deus. Deus não está preocupado com a nossa vestimenta. Amém, gente? Óbvio que dentro da decência, é lógico, né? Mas Deus está preocupado com o que está dentro de nós, no nosso coração. Poucas pessoas têm amigo de verdade, muitos procuram um amigo verdadeiro. Não falo de alguém conhecido, mas de alguém que de repente se importa com você. E Deus conta com você para alcançar aquelas pessoas do seu cotidiano. Ninguém pode alcançar as pessoas do seu cotidiano a não ser você mesmo. Aquela rota do trabalho, aquela mesa vizinha, né, no banco que você trabalha. Aquela pessoa só você pode chegar lá. Eu não posso. Eu posso chegar nas pessoas que estão no meu convívio. Apresente aos seus amigos e os seus amigos a seu grupo de relacionamento. Quem sabe o que aconteceu com Jesus, né? Que nós chamamos de festa Mateus. Jesus foi convidado por Mateus para uma festa, um forró bodó lá, na época. Era assim que aconteceu. O pessoal tomando vinho, bebendo, dançando, aquela festa toda. Mateus chamou Jesus. O senhor pode ir lá na minha casa? A exemplo de Jesus que frequentou lugares festivos, quem sabe uma noite de jogos de competição. Quem gosta de jogos de competição? Do tipo, por exemplo, Banco Imobiliário, né? Uno. Tem uns desses que dá briga, viu? Se os crentes não tiverem no espírito. Tem muita gente que é competitivo, né? Vai dar confusão. Aí tem que orar antes, né, irmão? Imagem e ação. Mezuzá. Banco imobiliário. Ou quem sabe um racha lá na quadra do seu condomínio. De vôlei, basquete. Algum evento dessa natureza. Ou quem sabe aí no churrasco. A churrasco é a melhor pedida, né, não? Entre uma carne e outra, entre um gole de refrigerante e o outro, de repente você chama alguém do lado e o coração daquela pessoa, de repente pulsando uma dor, abre a vida, abre o coração e começa a falar, pois é, meu casamento está assim, assim, assado. Eu estou para me separar da minha mulher. Aí você, agora Jesus, vai comigo. Há esperança para você, meu querido, acontecer na minha vida. Assim, assim, assado. Eu era cego, agora eu vejo. Assim, aconteceu assim comigo. Minha mãe se converteu em 1992. Passou 4 anos tentando botar Jesus goela abaixo em mim. Não funcionou. Mais uma vez, a igreja, o pastor promoveu um passeio no parque. Do tipo Cocó, né? Adair Barreto. E a minha mãe disse, meu filho, vamos para esse passeio. Não é coisa de crente não, viu? É passeio, viu? Coisa normal. E no final vai ter um churrasquinho. Você topa? Eu disse, agora. Vamos lá. Arrumei minha mochilinha, minha água, né? Ajudei lá a carregar as coisas. E fomos para o churrasco. Eu pude perceber ali o pessoal jogando bola, brincando, que a fé cristã é uma fé de pessoas naturais. Pessoas que riem, pessoas que abraçam, pessoas que choram, pessoas que falam bobagem às vezes. No final daquele dia eu me senti impactado. Ninguém me evangelizou, gente. Ninguém falou de Jesus. Foi um dia no parque. Ao final o pastor orou e fomos embora. Eu saí dali profundamente impactado por Jesus. O amor daquelas pessoas. Jesus me abraçou através do abraço daquelas pessoas. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Na semana seguinte, olha só como é que Deus faz. Na semana seguinte, eu comecei a sentir um negócio diferente. Parece que eu estava andando do lado assim, tinha alguém assim, que estava em mim, mas não estava, sabe? Um negócio diferente assim.
Aquela angústia que eu tinha, era um garoto muito solitário, muito cabisbaixo para dentro de mim. De repente eu comecei a me sentir mais animado. E eu disse para minha mãe que eu ia visitar uma igreja. Acabei não visitando a dela, né? Visitei outra. Mas durante a semana eu ouvi uma pregação do rádio e o pastor fez o apelo pela pregação do rádio, imagina? E naquela hora eu entreguei a minha vida a Jesus. Agosto de 1996. Jesus entrou na minha vida por irmãos que me abraçaram num passeio e por uma pregação no rádio em que eu disse: Senhor, entra na minha vida, troca a minha tristeza pela tua alegria. E assim Ele fez de 1996 até o dia de hoje, na presença de Deus. Aleluia! É isso, irmãos. É isso, é dessa forma que a gente cumpre a missão da igreja. Jesus achou estratégico a festa Mateus. Quem sabe você pode fazer essa semana, um momento desse descontraído para agregar pessoas. Muitas pessoas vão ser agregadas a partir dessa afinidade que a gente vai criar e vínculos vão ser criados. Converse primeiro, algumas dicas práticas. Converse primeiro com o seu grupo. Descubra os interesses comuns. Música, jogos, arte, hobby, passeios, culinária, de repente o cinema, né? Tem gente que gosta de assistir cinema, chama o pessoal para assistir um filme. Dessa forma, através dos relacionamentos, da participação comum em atividades informais, nós ganhamos o direito de sermos ouvidos pelas pessoas. Tudo deve ser feito em muito amor. A motivação precisa ser pura, sem outros interesses, senão levá-los ao conhecimento de Jesus. Pessoas vão se interessar pelo que nós sabemos, só depois de saberem que nos interessamos por elas. É isso. É isso que nós queremos ser, uma igreja que ama, que recebe, que abraça, que ouve, que acolhe, que se importa. Aqui na grande multidão, mas também no pequeno ajuntamento, os grupos de relacionamento. O que fazer? Eu gostaria de dar 3 motivos aqui. Por que nós queremos fazer isso? Vamos lá. O primeiro motivo é que nós temos boas novas. Sabia que a maior notícia do mundo, de repente, não seria hoje a gasolina chegar a R$2? Seria bom, né? Gasolina R$2. Ou seu investimento em bitcoins. Para investir em bitcoins tem que ter dinheiro, não? Então, de repente, a alíquota aumentou demais e você, de repente, dorme hoje e acorda amanhã rico. Imagina? Você recebesse essa notícia do banco. Mas a maior e melhor de todas as notícias não seriam essas. Mas a melhor notícia do mundo, melhor e maior talvez, é que o amor de Deus revelado na cruz do Calvário, Cristo Jesus, Cordeiro morto antes da fundação do mundo, deu a sua vida por mim e por você, e nos chama para uma vida nova hoje. É sério, gente. É muito mais do que descobrir a cura do câncer. Seria ótimo. A cura da AIDS. Mas é a cura da alma. A cura definitiva para a morte. Temos a vida eterna, a ressurreição dentre os mortos, reconciliação com Deus. Precisamos aprender a dizer isso de forma relevante, amorosa, inteligente e clara às pessoas. Imagine você dizendo a alguém, essa semana: você não nasceu por acaso. Você foi criado para viver eternamente. A morte é consequência dos seus erros, mas isso foi resolvido há 2000 anos atrás, porque Deus amou você a tal ponto de substituir a sua morte pela morte do seu filho. Agora você tem acesso à vida e para sempre. Basta crer e decidir em segui-lo e amá-lo até o fim. Essa é a boa notícia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho para que nós pudéssemos ter a vida eterna. O segundo motivo, gente, pelo qual a gente pode nessa semana influenciar pessoas com o amor de Deus, é que nós devemos ser gratos.
Deus fez algo por mim. Perdão, salvação, restauração. Como não proclamar isso, gente? Mas o ser humano, por natureza, ele é ingrato. Já percebeu? Você estava desempregado, Deus lhe dá um emprego. Aí você começa a dizer, esse trabalho está cansativo. Não é não? Você estava reclamando, estava desempregado, não tinha dinheiro. Aí Deus lhe deu um emprego. Está cansativo. Aí você ora, ô Senhor Jesus, me dá um filho. Meu coração deseja um filho. Ai, que maravilha. Aí sua mulher fica grávida. Ai, meu Deus, e agora? Como é que eu vou pagar as contas? Não é não? Você começa a reclamar, a murmurar. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você saiba que a maior notícia e a maior bênção que Ele podia nos dar, a salvação eterna nos foi dada. Precisamos encher nosso coração de gratidão, gente. Quanto temos sido gratos a Deus por tudo que temos. Quando você chegar em casa, tua casinha está toda arrumada lá, né? Talvez não também, né? Você veio correndo para o culto. As irmãs que ficam preocupadas aí, né? Se a sua casa está arrumada ou não está, para receber as pessoas na semana, né? Precisa dar um grauzinho, mas vamos lá. Isso não pode ser uma barreira para receber pessoas, gente. Vamos ser gratos essa semana. Quantos motivos você tem para agradecer hoje aqui? Tua casa, tua vida, a salvação, teu marido, tua esposa que está do teu lado aí. Já agradeceu por ela? Obrigado, amor, pela sua vida. Viu? Já agradeceu o seu filho? Já disse para ele, meu filho, um prazer maravilhoso ter você aqui na nossa casa. Que bênção foi Deus ter nos dado como filhos. Você já agradeceu essa semana pelas pessoas que moram na sua casa? Ou você só passou a semana dando carão neles? Você ficou falando o que eles não fizeram. Mas não agradeceu o que eles fizeram, gente. Comida na mesa quentinha que a mulher fez. Vixe, amor, ficou salgado. Fala primeiro que ficou bom. Senão não faz de novo, viu? Agradece. A mulher pediu para o marido trazer 10 coisas do mercantil. Ele veio correndo do trabalho, né? Ele trouxe 9 e esqueceu uma. Já aconteceu isso com vocês, irmão? Meu amor, pelo amor de Deus. Você esqueceu essa única coisa. Mas não agradeceu. Poxa, você lembrou das 9. Amém, gente? Gratidão. Em terceiro lugar, nós temos o amor de Deus. O terceiro motivo tem como base o fato de Deus ser amor. E uma vez que Ele entrou em nossa vida, o amor de Deus entrou em nossa vida pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, verso 5. Eu de minha natureza, eu sou egoísta. Mas o Espírito de Deus que está em mim, traz para dentro da minha vida o amor de Jesus. Paulo diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nós pelo seu Espírito. E eu concordo com Agostinho de Hipona quando ele diz que nós não somos aquilo que nós temos. Nós somos aquilo que nós amamos. Você não é o seu carro, você não é a sua casa, você não é o seu emprego. Você é aquilo que você ama. Se você ama pessoas, você tem o amor de Deus no seu coração por pessoas. Você é um amante de pessoas. Você é alguém que doa a vida por pessoas. Você ama pessoas ou você ama coisas? A gente faz um negócio meio torto aí. A gente ama as coisas e usa as pessoas. Mas Deus está nos chamando juntos para amar as coisas, ou amar as pessoas e usar as coisas. É o inverso. Ame gente e use as coisas.
Num piscar de olhos, nós podemos passar do egoísmo para a inclusão amorosa. Basta uma decisão hoje aqui. Nesse mundo, ninguém se interessa por alguém sem querer nada em troca. Gente, só o povo de Deus, viu? Lembro do pastor Armando, semana passada, falando das ações sociais da Igreja Batista Central. Chega diante das autoridades, olha, nós vamos fazer lá o trabalho do CR. Quanto é, pastor? Não é nada não. Como assim? Não é não? Como assim nada em troca? É isso, é uma ação do amor de Deus incondicional. Apesar então dessa possibilidade, gente, da efusão do amor uns aos outros, alerta. Todo relacionamento é desgastante, é decepcionante e drenante. Logo nós desistimos quando as coisas começam a dar errado. Começamos aqui empolgados, não é não? Segunda-feira, amanhã, vou ligar para alguém, chamar para um bate-papo, mas de repente, se a pessoa não me ouviu na primeira vez, esse cara não quer nada com Jesus, não. Né? Chama o marido uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para um bate-papo, ele não quer, desiste. Não podemos desistir. Deus não desiste de nós, gente. Deus acredita em nós, Deus confia em nós, Deus espera que nós, nessa noite, demos um passo de fé diante dEle. A revelar a compaixão às pessoas e não desistir uns dos outros. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 2,8, sentindo assim tanta afeição por vocês, isto é, o que nos motiva para alcançarmos outras pessoas em amor. Decidimos dar-lhe não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Dar a nossa vida. Já pensou nisso? Quanto você tem dado de você às pessoas que estão ao seu redor? É dando parte de nós que nós podemos nos tornar inteiros uns com os outros. Dar parte de nós. Essa é a ilustração que eu gosto de usar. No café da manhã dos americanos, eles gostam muito, não é muito saudável não, ovos mexidos com bacon. É bom, né, gente? Ovos mexidos com bacon. No café da manhã dos americanos, tem o ovo da galinha e tem o toicinho do porco. A galinha participa com o ovo, ela deu parte dela. Ela deu algo que ela gerou, ela produziu algo. Ela deu parte de si. O porco não. O porco deu de si nesse momento. Ou seja, nessa ilustração a gente fala da diferença entre o envolvido e o participante. Uns participam, dão parte de si. Outros se envolvem, se dão por inteiros. E Deus está nos chamando para nos dar por inteiros. Amém, gente? Doe. Invista em pessoas. A terceira estratégia, escreva a sua história e compartilhe com o seu grupo de relacionamento. Outro modo de fazer uma parceria com o seu grupo, para que muitos creiam, é contar a sua história. Veja o que Deus diz sobre isso. 1 Pedro 2,9. Nós lemos no início que nós somos geração santa, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos testemunhos de Deus para realizar a sua obra e contar os feitos de Deus, gente. Eu gosto muito de contar brevemente quem eu era, eu falei um pouco aqui sobre isso. Claro que, resumidamente, uns têm mais detalhes, outros menos, mas como cego de nascença. Eu era cego, hoje eu vejo. Não precisa ser uma história desde o ventre da sua mãe, né? Senão vai ficar muito longo. Mas algo que revele o que Deus fez na sua vida, quem você era e quem você se tornou. Não precisam ser histórias bombásticas. Nem todo mundo foi convertido das drogas, gente. Por isso, conte o seu testemunho ao grupo como um tipo de treinamento aí, né? Porque às vezes o testemunho assim do tipo do meu, né, que
Jesus me pegou com 16 anos, nunca fui para uma balada, nunca fui para uma rave, né? Nunca fui para um forró bodó, uma tertúlia, é o novo, né? Tertúlia. Jesus me pegou aos 16 anos e disse, cara, não vai dar para você aproveitar esse negócio aí não, do mundo. Vamos! Dos 16 anos de idade até hoje, com 43, na presença de Deus. Meu testemunho. Deus me livrou. Mas de repente você andou por vários caminhos, né? Por vários lugares. E esses lugares que você andou, Deus te preservou, você está vivo aqui. É isso, conte isso. Atos capítulo 1, verso 8, vocês são minhas testemunhas. Salmo 66, 16, venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Deus fez por mim. Quantas bênçãos. Conta, né, diz o hino. Conta quantas bênçãos Deus fez. Quanto livramento de morte. Quantos aqui de nós talvez não estariam vivos aqui, se não fosse Jesus. E a quarta e última dica, estratégia, talvez a principal. Diga a Deus, usa-me. Usa-me, Senhor. Espere com fé, Deus vai agir. Enquanto nós testemunhamos e nos relacionamos, a vida de Deus vai vazar para as pessoas de nós. As pessoas não se entregam a Cristo muitas vezes na primeira vez que ouvem o Evangelho. Elas vão pensar a respeito. Tem gente que eu já vi testemunho aqui, que passou um ano na igreja, ouvindo. E um dia, chegou o dia dele, chegou a sua vez. É difícil você ter pessoas que se entregam a Jesus Cristo na primeira vez que ouvem o Evangelho. Mas não desista, apenas as coloque diante de Deus em oração. Porque diz a Bíblia em Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. E a fé vem pelo ouvir, diz Paulo, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia relata a história de 4 amigos que subiram ao telhado e levaram um paralítico a Jesus. E a palavra de Deus diz, Lucas capítulo 5, verso 20, vendo a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Aquele homem paralítico foi salvo, foi curado pela fé, não que ele tinha, mas pela fé dos seus amigos. Muitas vezes nós precisamos ser os braços de Jesus para as pessoas, os ombros onde elas vão chorar. Vamos então para a última sugestão, para você trazer os seus amigos para conhecer Jesus. A Bíblia diz em Colossenses 3,17, tudo o que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor. Isto quer dizer, façam tudo como representantes do Senhor Jesus. O reino conta com crentes audiovisuais. Eu diria que nós somos a Bíblia de Deus ambulante nessa cidade. Nós somos uma Bíblia ambulante. Nós somos o testemunho de Deus que anda aí, nos ônibus dessa cidade, nas motos, nos carros, nos elevadores, nos condomínios, nas quadras de esporte. Uma Bíblia ambulante. Testemunhar com a vida e falar do amor de Jesus às pessoas. Veja 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Olha o que o texto diz. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. Vivam pacificamente, cuidem de seus próprios negócios e façam o seu trabalho. Se agirem assim, as pessoas que não creem em Deus vão respeitá-los. Testemunho de vida. Coerência. Aquilo que você fala aqui precisa bater com o que você vive na sua casa.
Alguém não pode chegar ao Evangelho de Jesus se nós formos incoerentes na vida, gente. Se nós dissermos que amamos a Deus aqui, ao sair daqui, na saída aí mesmo aí, ó, na saída para a BR, de repente o irmão te fecha. E aí? Você está aperreado? Vai ficar nervosinho? Vai ser o crente bombinha que estoura? Ou o autocontrole de Deus está na sua vida? Gálatas 5:22. Domínio próprio, gente. Não dá nem para ouvir um amém, né? Gente. Essa é a palavra de Deus. Aqui nós não promovemos um culto pirotécnico, um culto cheio de parafernália para produzir o frenesi nas pessoas. O frenesi produzido é a palavra de Deus que entra em mim, muda a minha cabeça, muda meu coração e se traduz em ações. Aleluia! É essa transformação. Considerações finais. A nossa missão enquanto igreja não é um empreendimento religioso e de expansão territorial como foram as cruzadas. A reconquista que pregamos é a do solo fértil do coração e não das terras enquanto alvo do poder, como foram nas cruzadas. Tampouco é uma chamada ao business da fé dos televangelistas, convocando pobres a se tornarem ricos. Olha aí, gente, através da proposta de um coach evangélico. Coloca uma imagem, profetiza que vai dar certo. Não. A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Cadê o coach na vida de Jesus? Menos ainda, a evangelização do mundo nada tem a ver com encher templos religiosos, fazendo do modismo evangélico um palco para a propaganda de celebridades ou de digital influencers. A fé cristã está celebrada entre os artistas, entre as celebridades, entre os digital influencers. É moda ser de Jesus. A igreja perseguida no século I e II se torna uma igreja elevada pelas celebridades. Não que elas não devam estar na igreja, elas devem estar. Os artistas, os intelectuais, Deus os chama para a sua igreja. Mas a igreja de Jesus não é um palco para a exaltação dessas pessoas. A nossa glória não vem dos homens, mas do reconhecimento de Deus. A glória que teremos, diz Martin Luther King, de maneira nenhuma precede a cruz que nós carregamos. Não existe a glória sem a cruz. O diabo ofereceu a Jesus: me adora e eu vou te dar todos os reinos desse mundo. Ele diz: aparta-te de mim, Satanás, só ao Senhor Deus adorarás. Além disso, o ide de Jesus por todo o mundo como estilo de vida, gente. Eu gostaria que a banda pudesse subir. Não se traduz pela pregação vertical de candidatos a semideuses. Nós não fomos chamados para levitar, andar nas nuvens. Esse evangelho é um evangelho barato. Não fomos chamados para andar nas nuvens. Fomos chamados para andar nessa terra como cidadãos celestiais. Cabeça no céu, nas promessas de Deus, no reino futuro, mas os pés fincados nessa terra, para ser um testemunho da palavra de Deus onde Ele nos colocar. Somos pecadores miseráveis alcançados pela graça. Nada mais do que isso. O crente não é melhor do que ninguém. O nosso orgulho não é sermos melhores porque temos Jesus, ao contrário. Em humildade reconhecemos que Ele nos alcançou, sendo ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Portanto, somos pecadores perdoados, convidando o mundo pródigo para que venham ao aconchego dos braços do Pai. Assim como nós fomos aconchegados, gente. Você se lembra no dia que você entregou sua vida a Jesus?
Que momento, que precioso. Teu coração apertado, com uma luta, com uma dor, com a alma gritando. E de repente você sente o amor de Deus em qualquer lugar desse planeta. Debaixo de uma árvore, em casa, ouvindo o rádio, como foi comigo. Mas Ele nos abraçou. Ele nos amou. E recebemos o abraço de pessoas. Que precioso. Por fim, evocamos nesse momento que juntos alcançaremos muitos. Porque entendemos que a missão de Jesus não é panfletária. Ela não veio entregar um bilhete para ser usado naquele dia. Mas a chamada de Deus para a igreja é um projeto cósmico. É um projeto da redenção da criatura para com o Criador. E é muito mais do que pregar para converter almas. É trabalhar para a reconstrução do universo criado. Nós somos chamados a esse projeto redentor, gente. Quando eu falo do amor de Jesus a alguém, eu estou apresentando a ele a possibilidade do resgate da consciência e da restauração dos sentidos. As pessoas estão anestesiadas. O Éden anestesiou nossos sentidos. O pecado inebriou Eva. Sentiu o cheiro, olhou o fruto, tocou o fruto, sentiu a possibilidade de ser igual a Deus. Os sentidos foram embotados. Mas falar de Jesus para alguém é possibilitar a restauração da consciência e dos sentidos. Não é uma proposta de moralização que fará as pessoas alienígenas do mundo. Não. Bitolados da fé. Ou vidas esvaziadas de prazer. Deus nos chama a relembrar-nos que no Éden os nossos sentidos foram embotados. Mas em Cristo, contudo, é possível tocar, olhar, falar, ouvir e sentir o cheiro, não do desvario, do sexo ilícito, das drogas que alucinam, ou da corrupção que alimenta o egoísmo humano, ou da loucura que gera morte. Mas em Cristo podemos sentir a vida como ela é. Na sobriedade do amor, da paz, da justiça e da alegria do Espírito que produz vida. Imagine isso nas casas dessa cidade. Dá para ter essa visão, gente? Uma família que senta à mesa e consegue dialogar em harmonia. A experiência da harmonia da mente e do corpo que convida todos à comunhão e ao partir do pão, pois o reino de Deus pode chegar aos corações dos moradores dessa cidade. Vida que gera vida. Amor que nasce da eternidade para a eternidade. O grão de trigo caiu na terra e morreu. E por isso não ficou só. Gerou a mim, o eu, o um, alguns, o nosso GR, e muitos, a igreja visível, igreja que se reúne nessa cidade. E acima de tudo, a igreja invisível, os irmãos em Cristo de todas as épocas, de todas as gerações, de todos os povos, raças, línguas e nações, que serão ressuscitadas naquele grande dia. Estaremos com Ele para o casamento, nos ares, e não haverá mais choro, lágrima, dor, porque Ele vai enxugar todas as lágrimas que nós temos chorado aqui nessa terra, gente. Aleluia! Você já ouviu falar da oração mais poderosa para a gente encerrar? A oração feita por Isaías, quando ele viu o caos no mundo. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor assentado no seu trono. E o Senhor disse, a quem eu vou enviar? Isaías prontamente diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-me, Senhor. É a nossa oração. Enquanto cantamos, você pode aí no seu lugar, orar a Deus e dizer, Senhor, esse projeto eu quero fazer parte. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Feche os seus olhos
e vamos cantar com essa banda em oração. Aleluia. Flua como um rio, e o amor seja vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor. Povo santo, quero ser. Aleluia. Mostrar tua graça e perdão que traz a vida, restauração. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Leva-me aos que estão sedentos. Eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. És oleiro, eu barro, pronto estou pra ser moldado. Eis-me aqui, Usa-nos, Senhor. usa-me. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu queria terminar hoje aqui com 2 desafios, amada Igreja de Jesus. O primeiro desafio é para você, crente em Cristo, para nós, a igreja. Se você ouviu essa mensagem hoje e decidiu e fez essa oração, Senhor, me usa nessa semana, para que juntos possamos alcançar muitos.
Gostaria que você pudesse ficar em pé e nós vamos orar. Quem deseja ser o instrumento nas mãos de Jesus, para abrir a sua casa, para abrir a sua vida, para ouvir pessoas, para amar pessoas. Aleluia! O exército de Deus está levantado aqui. E o segundo desafio, quem sabe, é para você que ouviu essa palavra hoje. E você tem vivido uma vida cabisbaixa, triste, sem sentido. A sua maneira de viver não tem significado. Nós dissemos hoje aqui que o Senhor restaura os nossos sentidos. Ele restaura a nossa consciência e nos dá uma direção para a vida. Se tiver alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor, levante a sua mão no seu lugar e nós queremos orar por você. Amém, gente? Se tiver alguém aqui, se decidir por Jesus, eu quero entregar, eu quero viver essa presença, eu quero viver essa alegria, nós vamos orar por você também. Se tiver alguém, levante sua mão, vem aqui à frente e nós vamos orar. Se não, nós vamos orar para que Deus levante o seu povo, o exército dele, em todos os lugares, para manifestar o seu amor. No final do culto, passe lá na central do Juntos, para comprar aí, quem sabe, o seu devocional, e vamos juntos nessa semana para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado nessa noite. Que coisa, que presença de Deus entre nós. Dizemos ao Senhor que nos use nessa semana, para que juntos possamos alcançar muitos. E os nossos grupos de relacionamento possam viver isso durante a semana, agregar pessoas, amar pessoas, estar com pessoas para a glória de Deus. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Aleluia, temos aqui, que bênção. Vamos aplaudir o Senhor por essa querida. Maravilha. Seja recebida, querida, entre nós. Como é seu nome? Recebemos a Fabíola como membro da Igreja de Jesus. Amém, gente? Aleluia. É festa no céu. E eu queria que a gente terminasse aqui. Levante sua mão, vamos abençoar e receber essa amada. Ela será conduzida à conexão para logo entrar num grupo de relacionamento. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela Fabíola. Que maravilha. Ela recebeu o Senhor Jesus na sua vida. O Espírito de Deus entra na vida dela e a batiza no corpo de Cristo. E que ela possa ser envolvida por um grupo de relacionamento, abraçada pela Igreja de Jesus, para uma caminhada, para uma nova vida. Que maravilha, e nós sabemos que hoje a festa no céu, porque uma vida se rende ao reino de Deus. E oramos em nome de Jesus, recebendo a irmã Fabíola no corpo de Cristo, para a glória de Deus. E a igreja que crê diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos terminar juntos.